Boa tarde, é o momento de darmos início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, no capítulo 8, A Busca do Significado, abordaremos o item A Individuação. Vamos para a nossa introdução, um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. A parte referente à passagem de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Separamos esse parágrafo. É preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento e ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos. Há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para preparar a introdução ao nosso estudo. Emmanuel nos chama a atenção de uma forma bem veemente ao dizer: é preciso manter indefectível lealdade. Lealdade que não pode se abalar à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. A questão significativa para Emmanuel expressar a importância dela é porque esse passado nosso de sombras se estabeleceu ao longo de séculos, de várias reencarnações. E para que consigamos êxito nesse processo de renovação, de transcendência, de ressignificação desse passado, nós temos que arregaçar mangas na aplicação, na vivência dos preceitos evangélicos, estabelecidos na moral trazida a nós pelo Cristo. E por isso ele continua: e aí ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos. O nosso passado, as experiências que estivemos envolvidos em encarnações outrora, são profundamente associadas ao egoísmo, ao orgulho, à exacerbação dos instintos. E conclui Emmanuel dizendo: para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Porque, de fato, todo esse passado gerador de condicionamentos, de vícios, que guardam profunda ligação com o egoísmo, eles embotam, impedem a percepção real da felicidade possível de ser usufruída pela criatura humana. Felicidade essa que está, sobretudo, no estabelecimento do reino dos céus dentro de nós. É o objetivo desse nosso estudo hoje, com o título de Individuação. Vamos então dar início ao mesmo. A busca do significado da existência humana deve expressar-se no rumo da individuação, o que equivale dizer da própria identidade, que não se circunscreve a conceito de individualismo. Vejam só, a busca do significado da existência humana é a busca de respostas
para a principal pergunta que trazemos sobre de onde viemos, quais os objetivos da existência na Terra, para onde iremos. Na busca do entendimento sobre essas perguntas, o conceito que aqui passamos a trabalhar dentro da psicologia tradicional e da psicologia de Joana de Ângeles está estabelecido na compreensão da individuação, o que equivale a dizer da própria identidade, que não se circunscreve ao conceito de individualismo. É interessante aqui ficar bem diferenciado esses dois posicionamentos, esses dois conceitos. Porque o individualismo é profundamente acentrado no ego, na persona, transitória e mutável em cada experiência encarnatória. Mas a individuação diz respeito à singularidade do espírito humano, que nos seus valores pessoais transcende a experiência no corpo e transcende as experiências do passado. Porque essa individuação ela está num trabalho permanente e constante, à medida que o espírito, ao longo da sua caminhada evolutiva, estabelece nas novas experiências aquisições de ordem intelectual, de ordem espiritual, e que vão moldando as mudanças que invariavelmente ocorrem a cada encarnação. Mas nessas mudanças, o trabalho da individuação tem para nós, na atual maturidade evolutiva, um papel inadiável, que é o que nós estaremos vendo no estudo dessa tarde. Isso exige um grande confronto em luta contínua com os constructo, é uma palavra em itálico justamente por não ser aportuguesada, do inconsciente, eliminando ou iluminando as pesadas condensações da sombra, das experiências dolorosas umas, infelizes outras, abençoadas algumas e frustrantes diversas. Bom, vamos aqui continuando essa análise para entendermos bem essa individuação que Joana vai trabalhando conosco. Isso exige um grande confronto de luta contínua com o construído, o que já foi estabelecido no inconsciente, desde experiências encarnatórias passadas, eliminando ou iluminando as pesadas condensações da sombra. Aqui é importante refletirmos mais. Pesadas condensações da sombra, porque foram estabelecidas em valores profundamente ególatras. Por isso, há as chamadas vibrações densas, pesadas. Sombra, porque é aquilo que está encoberto no nosso passado encarnatório, mas que não se apagou e que nos acompanha. Das experiências dolorosas umas, infelizes outras, abençoadas algumas, frustrantes diversas. É porque o nosso passado, ele, até mesmo por ser caracterizado como inconsciente de sombra, é porque o percentual de desequilíbrios morais, de vícios, de inquietações, de desequilíbrios emocionais é muito grande, é preponderante. E por isso mesmo caracterizado como de sombras.
Trata-se da conquista dos valores que se encontram programados para o vir a ser e que podem ser logrados mediante o esforço de superação sobre o ego, por meio das renúncias e compreensão do significado existencial. Aqui tem vários ângulos que é preciso analisarmos para absorver o máximo conteúdo do que Joana coloca. A conquista dos valores que se encontram programados para o vir a ser. Dentro de nós, sementes provenientes do divino, do sagrado, das virtudes provenientes do alto e que se encontram em semente na nossa intimidade. É a elas que Joana aqui se refere ao dizer que se encontram programadas para o vir a ser, que precisam serem acionadas para que de fato se manifestem. Aqui a gente sempre se lembra de citar o Cristo interno do livro Filho de Deus. É esses valores do Cristo interno que podem ser logrados mediante o esforço de superação sobre o ego. E como se dá esse esforço de superação sobre o ego? Todas as atividades em que nos envolvemos na atual encarnação, em que buscamos de forma solidária, fraterna, desprendida e principalmente traduzindo valores da humildade, são exercícios de superação sobre o ego, por meio das renúncias e compreensão do significado existencial. Na medida em que essa percepção dos objetivos espirituais da vida ganham amplitude em nosso pensamento, em nosso sentimento e, consequentemente, em nossas ações, nós estaremos fazendo o exercício ideal de superação do ego e de suas armadilhas, das problemáticas a ele associada, aonde vaidade, orgulho, prepotência, inveja, ciúmes e outras emoções e sentimentos desequilibrados guardam profunda ressonância nas estruturas do ego. Mas à medida em que nós nos envolvemos nos exercícios da caridade verdadeiramente cristã, da vivência do Evangelho do Cristo, nós estaremos fomentando de uma forma verdadeira e real os trabalhos de superação do ego, de suas incursões em termos de desequilíbrio na nossa atual experiência encarnatória. Não se consegue essa meta a golpes aventureiros, sob entusiasmos e exaltação da persona, porém mediante conquistas diárias, lentas e seguras, que vão sendo incorporadas ao consciente, na razão que liberta os traumas e conflitos do inconsciente. Então não se pense que a conquista da individuação se dará a golpes súbitos, aventureiros, sob entusiasmos e exaltações da persona. A gente se lembra aqui, não poderia deixar de nos lembrarmos, daqueles arroubos de solidariedade e também de caridade, mas aonde o envolvimento com as divulgações de mídia disfarçam um nível de personalismo e de egoísmo que se ocultam sob o véu da propaganda
dissimuladora das compensações sutis que o ego, a persona, está recebendo naquelas atitudes. Então não é esses arroubos de solidariedade, mas é numa prática, como Joana diz aqui, diária, aonde pequenas atitudes e gestos, quer seja na família, no trabalho, na vida social, estabelecem, pela qualidade de desprendimento, de espiritualidade, esse trabalho real de superação do ego. Então, mediante conquistas diárias, lentas e seguras, que vão sendo incorporadas ao consciente, paulatinamente, pelo seu exercício diário, irão gerar hábitos e condicionamentos renovados, agora estabelecidos em metas sublimares, em metas elevadas. E tem uma consequência, como Joana aqui lembra: liberta os traumas, liberta os conflitos do inconsciente. É interessante, né? Na medida em que nós vamos exercendo de forma mais firme a vivência da espiritualidade, dos valores estabelecidos no Evangelho do Cristo, à medida em que nós nos entregamos a esse campo novo de hábitos, nós, de uma forma sutil, às vezes imperceptível, libertamos-nos de traumas e de conflitos, de questões que estavam, de algum modo, nos causando certos incômodos, certos desequilíbrios emocionais. Paulatinamente isso vai sendo transcendido, e de uma forma onde, sem haver exatamente um trabalho terapêutico direcionado a esses traumas e conflitos, esses traumas e conflitos vão sendo absolvidos pela vivência contínua e profunda do bem, da caridade, da solidariedade, da abnegação, do desprendimento. Essa individuação pode apresentar-se no conteúdo espiritual, artístico, cultural, científico, de qualquer natureza, porquanto a sua meta é a ampliação da consciência, além dos limites habituais, em forma de compreensão da vida em todas as suas dimensões. De certo modo, todas as atividades humanas que passam a ser exercidas de uma forma desprendida, abnegada, objetivando o bem, a caridade, a solidariedade, a irmandade, que não precisa estar exatamente associada a questões religiosas. Como Joana aqui lembra, esse conteúdo poderá ser espiritual, artístico, cultural, científico, né? Um cientista que de forma abnegada trabalha dia e noite na busca da cura de determinadas doenças. Ele está ali num exercício profundo de espiritualidade. O artista que se abre às inspirações elevadas, quer na música, quer em obras artesanais e outras, com o objetivo de representar o belo, o estético, e o faz de uma forma profunda e desprendida, está no exercício de espiritualidade. Então, porquanto a sua meta é a ampliação da consciência,
além dos limites habituais, em forma de compreensão da vida em todas as suas dimensões. Isso se dá através das transformações dos conceitos existenciais, conduzindo o indivíduo à superação dos arquétipos perturbadores. Persona, sombra, anima, anima-os, em uma consciente integração. Vamos entender aqui um pouco mais o que Joana aqui coloca. Então, na medida em que nós estabelecemos nas nossas ações a criação de novos hábitos, conduzindo à superação dos arquétipos perturbadores. Os arquétipos perturbadores são aqueles modelos estabelecidos em linhas de desequilíbrio em encarnações que já vivemos na Terra. São material constitutivo da persona, da sombra. Anima-os aqui a referência à dicotomia nas questões de ordem sexual, que não devem, para o espírito, representar pontos de conflitos. O espírito humano, ele evolui, ora na expressão fisiológica masculina, ora na expressão fisiológica feminina. Mas isso com o objetivo da aquisição e aumento de experiências, de possibilidades, de conquistas espirituais, da forma mais ampla possível, possibilitada nos processos reencarnatórios. Então, no final, Joana diz, em uma consciente integração, de tal modo a que os conflitos que antes habitualmente surgiam em nós, à medida em que nós vamos trabalhando essa individuação, esses conflitos espontaneamente passam a deixar de existir. Porque o substrato, o alimento desses conflitos, é o psiquismo embotado de sombras. É o passado desconhecido gerador de culpas e que agora, através do exercício do bem, está sendo devidamente transcendido. Somente aceitando a vida, a realidade existencial, conforme é, e trabalhando para que se apresente melhor, desenvolvendo o auto-amor, respeito por si mesmo, autotransformação, intelectualização e moralidade, a fim de entender e participar da convivência com as demais pessoas. Então, é claro que é imprescindível a percepção da vida na sua realidade essencial, a realidade do espírito. A partir dessa percepção, em que vamos trabalhando pelo exercício da meditação, da prece, da meditação reflexiva e das possibilidades cada vez mais integrativas na ação do bem, da caridade, nós vamos, naturalmente, desenvolvendo o auto-amor, o respeito por si mesmo, a autotransformação intelectual e moral, a fim de entender a participação da convivência com as demais pessoas. Nessa parte final, quando Joana diz, a fim de entender e participar da convivência com as demais pessoas de forma equilibrada, planificadora,
em relações humanas, aonde a harmonia e o equilíbrio é externado por todos numa convivência harmoniosa e feliz, é o resultado do trabalho da individuação. É claro que esse trabalho, que ainda não é feito pela grande maioria da humanidade, é gerador e está por trás dos grandes conflitos domésticos, dos desentendimentos entre familiares, que na verdade expressam normalmente o próprio desconhecimento de si mesmos, a ausência de percepção da realidade reencarnatória que traz, e que por não procurar estabelecer hábitos novos na vivência da caridade e do amor, abre campo para os atritos que naturalmente surgirão, as brigas e os desentendimentos na convivência humana. Mas ao estarmos direcionando a nossa espiritualidade nesse trabalho de individuação, vai ocorrer como Joana coloca aqui, a fim de entender e participar da convivência com as demais pessoas. Essa integração do self com a realidade confere responsabilidade consciente ao indivíduo, que supera as injunções habituais dos percalços das enfermidades, das fugas psicológicas, das transferências de culpa, para lograr a maturidade psicológica libertadora. Aqui nós somos remetidos à lembrança do conceito do self. Essa integração do self, do eu profundo, com a realidade, confere responsabilidade consciente ao indivíduo. Essa responsabilidade consciente, meus amigos, só consegue se estabelecer em nós através do trabalho da espiritualidade profunda. Porque nós, invariavelmente, trazemos de nosso passado hábitos, condicionamentos associados às fugas e à culpa dos outros, das coisas, dos objetos, das situações externas a nós. Só na medida em que vamos trabalhando construtivamente o nosso despertar profundo, a nossa individuação, é que passamos a parar com essa verdadeira loucura de responsabilizar os nossos estados emocionais, as questões que vêm de ordem externa. Então, quando isso naturalmente vai acontecendo, o indivíduo supera as injunções habituais dos percalços, das dificuldades, das enfermidades, das fugas psicológicas, para com história de transferências de culpa. De uma forma natural, nós passamos a agir assim. Se errei, a responsabilidade é minha e devo procurar não errar mais, mas sem aberturas para mecanismos de fuga ou de culpa, porque a fuga e a culpa não ajudam em nada, apenas é gerador de sofrimentos e de desequilíbrios novos, para lograr a maturidade psicológica libertadora. Essa maturidade psicológica, ela se planifica no trabalho da individuação, esse que Joana aqui nos convida. Todo o seu esforço deve ser direcionado em favor da superação dos impulsos, dos instintos agressivos e de natureza egóica, desenvolvendo os sentimentos de identificação com a harmonia e o bem-estar, com os labores da solidariedade, que fomenta o progresso de todos, a autoiluminação.
Quando Joana aqui lembra que todo o seu esforço deve ser direcionado em favor da superação dos impulsos, dos instintos agressivos de natureza egóica, desenvolvendo os sentimentos de identificação com a harmonia e o bem-estar, é o seguinte, e certamente nós já percebemos muitas vezes, quantas pessoas, mesmo dispondo de condições relativamente felizes para estarem bem, para estar em paz e harmonizadas, vivendo situações familiares ou econômicas bem positivas, abrem campo às reclamações, né, aos conflitos internos, ao autossabotamento, proveniente justamente dessa ausência de trabalho com os valores do espírito. Porque quando nós nos direcionamos por esse campo, né, da individuação, no despertamento do eu profundo, aonde nós vamos, aonde nós estivermos, nós sempre estaremos atentos e conscientes de sermos instrumentos do bem, da harmonia, da paz. A gente sente-se bem vivendo em paz. Essa é a consequência natural. Porque, por incrível que pareça, as pessoas, e essa é a grande maioria, que não se abriram ainda para o desenvolvimento desses valores, dos valores espirituais, elas, ao se perceberem vivendo momentos de paz e de alegria, abrem facilmente o campo mental à percepção de que algo vai dar errado, que aquilo não vai ser bom assim por muito tempo. E estabelece pelas linhas do pensamento e da emoção em desequilíbrio a própria sabotagem daquilo que estava muito bem. Não é por outra razão que Jesus houvera colocado de uma forma muito destacada: buscar primeiro o reino dos céus, para que as demais coisas venham de acréscimo. Porque se buscamos primeiramente as coisas materiais, ao adquiri-las, elas abrirão campos para desequilíbrios. Bom, ainda nesse slide, desenvolvendo os sentimentos de identificação com a harmonia e o bem-estar, com os labores da solidariedade. Ou seja, nós passaríamos a expressar hábitos de, em qualquer lugar onde nós vamos, onde nós estamos, estarmos com as antenas acesas, o que podemos fazer de bem em prol de uma limpeza, de uma harmonia, em prol do equilíbrio de alguém, em ajudar alguma pessoa que percebemos necessitada de ser ajudada. Nós passamos a ser parceiros dos espíritos do bem. Desse modo, a busca da individuação é também a maneira psicológica de encontrar-se o melhor meio para o bom relacionamento com si mesmo, com o outro, com a sociedade. Vamos comentar esse último slide do nosso estudo dessa tarde. Então, a busca da individuação é uma maneira psicológica de encontrar-se o melhor meio para o bom relacionamento. Interessante quando Joana coloca com si mesmo, com o outro e com a sociedade. O relacionamento com si mesmo é uma forma, está colocado até em itálico, de fazer a referência ao nosso eu profundo, ao nosso self, ao nosso si. Porque na medida em que
a percepção dessa individuação vai sendo trabalhada, desperta em nós um clima de paz e de harmonia íntima, que é a consequência mais natural de estarmos superando as imposições do ego, os enganos e as sombras do inconsciente, e abrindo-nos através da renovação mental, emocional, a paz e o equilíbrio que não vai poder ficar retido dentro de nós. Ele vai se esplaiar para o outro, para aqueles que convivem conosco, para a sociedade de um modo geral. Então, é por isso que o Espiritismo direciona tanto a nossa atenção para o melhoramento individual nosso, para a aquisição de virtudes, para a superação de vícios e desequilíbrios em nós, fazendo com que paremos de buscar no mundo externo causas e objetivos de felicidade ou de plenitude e passemos a observar mais o nosso mundo interno. E observar no sentido de trabalhá-lo da forma mais saudável e positiva possível. Aqui nós concluímos esse estudo. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde.